Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 5, que tem como tema Ética Cristã, Pena de Morte e Eutanásia. A lição está baseada no textual em 1 Samuel 2 e 6 e a leitura bíblica em classe Romanos 13, 3 ao 5, 1 Samuel 2, 6 e 7, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 ao 5, versículos 7, 10 e 11. Nós temos aí uma lição pequena, curta, tem 3 partes, cada parte 2 tópicos apenas em cada parte. A primeira parte nos diz a pena de morte nas Escrituras, a segunda parte, eutanásia, conceito e implicações, e a terceira parte, a vida humana pertence a Deus. Objetivo geral: estabelecer a perspectiva doutrinária da sacralidade da vida. Acima de tudo, preservar a vida. É o que a lição nos ensina, baseado na palavra de Deus. A preservação da vida. Primeiro objetivo da primeira parte, mostrar a perspectiva bíblica acerca da pena de morte. Segundo objetivo, expor o conceito e as implicações éticas da eutanásia. E o terceiro objetivo, conscientizar sobre o aspecto sacro da vida. Preservar a vida em todos os aspectos. Vamos ver aqui, então, o que a lição vem aprofundando acerca desse tema. A primeira parte da lição, pena de morte nas Escrituras, primeiro tópico, no Antigo Testamento, subsídio teológico. Eu vou trazer aqui os comentários do Dr. Champlin, que eu achei muito interessante acerca da pena de morte no Antigo Testamento. Também devemos incluir aqui a questão da pena capital, de criminosos. Isso também foi mais completamente regulamentado na lei mosaica. E esse texto aqui do comentário fala de quando Deus se aproxima, conversa com Noé e permite a pena capital em alguns casos. Então também devemos incluir aqui a questão da execução capital de criminosos. Isso também foi mais completamente regulamentado na lei mosaica. Todos os seres humanos são nossos irmãos, devemos amá-los como a nossa própria vida. É o segundo mandamento que Jesus resumiu quando abordou acerca disso. Mas alguns desses irmãos erram e cometem homicídio. Contrariamente ao que dizem alguns, a pena de morte não existe somente para impedir o crime, mas também para fazer justiça. Então, a pena de morte, Deus conversou com Noé acerca disso, para executar juízo sobre aqueles irmãos que não preservassem a vida. A vida tem que ser preservada e respeitada por todos. Mas a maldade do ser humano chegou em tal índice que muitos seres humanos não respeitam a vida. Então, no caso, quando Deus se aproximou de Noé para falar acerca da execução de castigo, de morte sobre aqueles que não respeitassem a vida, nesse caso, Deus estava dizendo que era para punir aqueles que não respeitassem a vida, e a punição seria perder a própria vida. Então é lamentável. Então, a pena de morte não existe somente para impedir o crime, mas também para fazer justiça. Ou seja, era uma maneira de impedir que as pessoas cometessem um crime, porque elas estariam cientes: se eu matar, terei que dar a minha própria vida em troca daquela que foi perdida. Não era somente para evitar, mas também os entes queridos, os familiares, a esposa, os filhos, receberiam então um senso de que foi praticado justiça contra o criminoso. Então não era apenas para inibir, mas também para fazer justiça e contra a memória daquele que perdeu a sua vida. Mas outros homicidas teriam de receber, por exemplo, Caim recebeu sentença perpétua. Caim, ele recebeu uma proteção de Deus. Ele recebeu de Deus um benefício de direitos humanos, nós já estudamos em lições passadas. Quando Caim matou Abel, Deus protegeu Caim e disse: olha, vou colocar uma marca em Caim, todos que verem Caim não vão querer assassiná-lo. Se alguém matar Caim, isso será vingado. Então Caim recebeu aquela proteção, mas Deus, depois do dilúvio, advertiu: os outros homicidas, quem não respeitasse a vida, teria que pagar com a própria vida. Então ali surgia a pena capital no Antigo Testamento, que não foi dada a qualquer pessoa. Não era qualquer cidadão da comunidade ou da família ou do clã que iria exercer a execução da pena capital.
seria por um magistrado que legislasse em favor do conhecimento de Deus e tivesse recebido de Deus essa autoridade. Que no nosso caso, nos dias de hoje, não cabe à igreja, não cabe aos teólogos, mas sim ao Estado. Nós já vamos ver o que diz o Novo Testamento acerca da pena capital. Mas aplicação: o sexto mandamento foi dado para a preservação da vida: não matarás. Porém, aqueles que não respeitassem a vida, cometendo crime hediondo, pagariam com a própria vida. Então, o Antigo Testamento, ele traz para nós essa realidade, onde Deus permite, colocando na mão de pessoa adequada, um legislador, um juiz, para execução em relação a crimes hediondos contra a vida. Mas vamos ver mais comentários aqui. No Novo Testamento, aliás, segundo tópico, no Novo Testamento, subsídio teológico, a espada. Paulo comenta sobre a espada. A espada que os magistrados brandem não visa mera decoração e nem serve apenas para ameaças vazias de sentido. Foi entregue para ser usada a espada. O apóstolo com isso quer dizer que o castigo contra a maldade é algo necessário. Quando o apóstolo Paulo adverte acerca que era para temer a espada, ele está querendo dizer que realmente era um castigo contra a maldade e isso era algo necessário. Naturalmente, Paulo não estava defendendo a guerra e a violência, quando Paulo usa esse termo da espada. Naturalmente, ele não defendia. Ao assim escrever, e também não falava contra o pacifismo. Tá? Paulo não está também defendendo, não está falando contra o pacifismo, não é isso. Conforme alguns intérpretes têm suposto erroneamente. Esse tema dificilmente pode ser ventilado de conformidade com os termos constantes nesta seção do 13º capítulo da Epístola aos Romanos. Paulo queria dizer tão somente que aqueles que estão investidos de autoridade, por isso que eu disse, esse é um assunto que foi entregue nas mãos de pessoas capazes, não é qualquer cidadão e nem ficou entregue à igreja para fazer isso, tá? Mas investidos de autoridade, porque toda eminência vem de Deus, tá? Devem condenar e punir o mal com verdade e com justiça. Tá? É um comentário aqui do Dr. Champlin. E alguns estudiosos pensam que o direito da punição capital é que está em foco nesta passagem, quando Paulo usa o termo espada, e a maioria concorda que Paulo está falando do direito da pena capital. A Bíblia naturalmente não se opõe à punição capital. Tá? O Dr. Champlin comenta isso. A Bíblia não se opõe. E em vários trechos que se refere à sua aplicação, dá apoio à sua necessidade e legitimidade. Não obstante, não cabe aos teólogos decidirem se essa lei deve ser aplicada ou não em qualquer dada sociedade. Não cabe à igreja nem aos teólogos. Se uma cultura qualquer acha por bem eliminar de suas leis essa forma de punição, muito bom. Então, a Bíblia não proíbe? Não proíbe. E a Bíblia até mostra que a pena capital ela é necessária para coibir o mal. Mas se qualquer cultura quiser proibir, isso é bom. Eliminar, né? Debaixo de Deus, essa cultura tem esse direito, tá? De acordo com as leis de Deus, para execução da justiça, de acordo com Deus, qualquer nação que desejar ter a pena capital tem esse direito. Isso fica subentendido nesta passagem, porquanto os magistrados, os legisladores, recebem seus poderes por decreto divino, embora possam deles abusar. Esse é o receio, né? Que o ser humano abuse desse poder. Mas, de acordo com justiça, coerência, tá? E a prática séria do bem, isso pode ser aplicado em qualquer sociedade. É claro, com base nesta passagem, que a punição capital ela é sancionada pelas Escrituras. Ao mesmo tempo, a sua abolição não é excluída. Se alguém não quiser ter pena capital em seu país, é um direito também. A pessoa pode optar em não ter. Tal como a abolição da escravatura. Não estava excluída a escravatura. O apóstolo Paulo até recomenda, né? Tinha escravos na época da igreja primitiva e recomenda que os senhores apenas tratassem bem os escravos, mas poderia ter escravo. E a escravidão foi abolida da prática das sociedades. E foi abolida no Brasil, né, e vários outros países.
Então, assim como a escravidão foi abolida, a pena de morte pode ser abolida sim, tanto que no nosso país não tem pena de morte. Porém, se a punição capital deve ser abolida ou não, isso é uma questão que cabe aos juristas, aos publicistas e estadistas decidirem, tá? Não cabe à igreja, mas lembrando que Deus concede essa autoridade aos chefes de estados, tá? Aos juristas, para decidir se aplica ou não. Os teólogos, como tais, não têm o direito de emitir parecer e tomar decisões em favor de uma ou de outra coisa, comenta o Dr. Champlin. Achei muito interessante esse comentário. Por consequente, a espada serve aqui de símbolo da supressão do mal, ou seja, a pena capital ela existe para suprimir o mal. O mal de execução de juízo, tanto contra os cidadãos como contra as autoridades que errarem. Tá? Por isso mesmo manifestou-se o Piano, né, que segue dizendo: aqueles que governam províncias inteiras possuem o direito da espada, conforme Jusglad, na página 18. Algumas vezes a espada serve de símbolo do direito de aplicar a punição capital, tanto para honrar, as pessoas recebiam alguma honra de qualquer rei, ela se ajoelhava e a espada era batida no ombro, tá? Como a pessoa estava sendo alvo da maior autoridade que existia na província, que era o rei. Então, o rei tinha o direito da vida e da morte. Se o rei não matasse com a espada, ele estava concedendo honras para a vida. Era isso que significava. Então, muitas das vezes a espada servia para honrar, mas também a espada servia para punir. O Novo Testamento não incentiva a pena capital, mas adverte que o Estado pode usá-la para punir a maldade, ok? Lembrando também que a pena capital, quando ela for exercida e aplicada na vida de alguma pessoa, isto não significa a proibição ou a exclusão ao direito da vida eterna. Vou explicar isso para os irmãos. Se algum país, por exemplo, Estados Unidos, nós temos vários casos de pessoas nos Estados Unidos, lá tem a pena capital, que receberam a sentença de pena capital. E era deixado bem claro, é deixado claro para as pessoas que recebem a sentença de pena capital, que não está sendo tirado o direito à vida eterna dessas pessoas. Até porque elas são assistidas dentro do prazo estabelecido. Por exemplo, se alguém recebe lá nos Estados Unidos a pena capital, é dado um prazo, daqui 3 meses será a tua execução. Mas não lhe será tirado o direito acerca da vida eterna. Você pode ser assistido por um ministro do Evangelho e o direito à vida eterna não lhe será tirado. Se você se arrepender, se você se converter, você vai ser apenas tirado do convívio social, porque você não quis convívio social. Tem vários casos nos Estados Unidos, entrevistas, documentários que falam. As pessoas que sofrem a pena capital, elas ouvem isso das autoridades. Você não quis convívio social. Você estava solto entre as pessoas e você matava as pessoas. Então você será tirado do convívio social, mas não lhe será tirado o direito à vida eterna. E muitas dessas pessoas, sabendo que não iriam mais viver, aceitavam a Jesus e, com certeza, têm o direito da vida eterna e da salvação. E até se comenta que se essas pessoas não tivessem recebido a aplicação da pena capital, elas morreriam no crime, assassinadas ou por criminosos, ou por parentes revoltos, ou pelos próprios policiais, morreriam no crime, morreriam no pecado e, com certeza, há uma grande probabilidade que definitivamente perderiam a vida eterna. Mas porque elas foram tiradas do convívio social e receberam a sentença da pena capital, e aí ficaram cientes de que não tinha mais volta, foram assistidas por líderes, ministros do Evangelho e receberam o direito da vida eterna. Então, lembrando, repetindo, a pena capital não significa tirar o direito da vida eterna das pessoas. É tirado apenas o convívio social, ok? Então, só para você analisar esses casos aí, o Novo Testamento não incentiva a pena capital, mas adverte que o Estado pode usá-la para punir
a maldade. Vamos para frente, segunda parte, agora sobre a eutanásia. Eutanásia, conceitos e implicações. Nós temos aqui algumas perguntas. O que significa a palavra eutanásia? Então você vai responder para os alunos. Significa boa morte ou morte misericordiosa. São em que casos? Aqui, ó, quando surgiu o termo? Vamos aqui falar um pouco da história. Quando surgiu o termo? O termo surgiu no século XVI, por um francês, um inglês, aliás, chamado Francis Bacon. Então, ele que usou esse termo. Ele nasceu em 1561 e faleceu em 1627. É um termo técnico que significa antecipar a morte. Tá? Em que casos? Tá? Existem duas formas de aplicar a eutanásia. A primeira, a forma passiva, e a segunda, a forma ativa. Como que é a forma passiva? Seria desligar aparelhos, máquinas que mantêm o paciente vivo. Isto é a eutanásia, a aplicação da eutanásia de forma passiva. Alguém que está ali em estado terminal, respirando por aparelhos, e a família, junto com o Estado, concordam, né, que pode desligar os aparelhos para a pessoa descansar em paz. Daí então é a eutanásia de forma passiva. E como que é a eutanásia de forma ativa? Aí é a aplicação de alguma droga na veia da pessoa para acelerar o processo do falecimento dos órgãos nobres. Tá? Lembrando que no Brasil, segundo o tópico que fala, no Brasil não é permitida a eutanásia. Tá? É crime, está no Código Penal, artigo 122. Então no Brasil não é permitido. Tramita aí no Senado, na Câmara, né, no Senado Federal, aliás, um projeto de lei, que é o projeto 236/12, onde aí estão querendo autorizar a eutanásia. Porém, nós temos aí uma visão teológica, onde nós temos que lutar pela preservação da vida. E isso deve ser amplamente discutido, analisado, cada caso é um caso, e para que haja aí um consenso, né, dentro de um parâmetro legal, moral e ético, tá? Para ver se permite a eutanásia no Brasil e também o parecer aí individual de cada família e cada caso, que deve ser estudado com muito respeito, com muita responsabilidade pelas autoridades da área da saúde, os médicos que vão averiguar. É claro que existem muitas situações, né, e só Deus vai julgar estas situações, para ver qual é a intenção, né? Porque existe casos, a lição até comenta aqui, que tem pessoas que estão aí em aparelhos, respirando ali com dificuldade, estão em coma. Quem mantém a vida da pessoa é o aparelho. E nós já vimos casos aí de pessoas, principalmente nos Estados Unidos, ficaram anos em coma induzido, a família não permitia desligar, e a pessoa reagiu e voltou aí aos funcionamentos dos órgãos nobres, saiu do coma e voltou para a vida. Então, não foi desligado, e aí a família manteve o desejo de manter os aparelhos ligados e não desligar, e lutou contra, né, os planos de saúde, porque tem muitos que, infelizmente, por uma questão de economia, desliga isso aí de uma vez e vai dar mais economia para o hospital, o plano de saúde não vai ter tanto prejuízo, etc. e tal. Então, só Deus vai saber averiguar a intenção de quem quer desligar os aparelhos, né, em países que permitem a eutanásia. O Brasil talvez nesse momento não esteja preparado para a liberação dessa lei, mas cada caso é um caso. E nós temos aqui então a segunda parte, como eu falei, a lição é curta, né? Eutanásia. É importante aqui conhecer o significado da palavra, morte misericordiosa, uma morte boa, né? E surge aí em relação aos casos onde a pessoa está vivendo, respirando pela ajuda de aparelhos, ou já foi aí desenganada, né, pela medicina, já está em estado terminal, e aí em países onde permite a eutanásia é conversado com a família, é chegado em um consenso, tanto a família como o Estado. Existem profissionais, tá, que nem os Estados Unidos que tem eutanásia, existem profissionais do Estado que acompanham a família e os médicos para averiguar se realmente vai ser feito um processo justo de eutanásia, um processo legal, ético e moral de eutanásia, para que não haja nenhuma injustiça contra a preservação e o direito da vida do paciente que está naquele leito. Cada caso é um caso. A última parte da lição, que realmente ela deve ser bem
observada pela igreja no domingo, fala sobre a vida humana pertence a Deus. Subsídio teológico. A origem da vida está onde? A origem da vida está em Deus. Deus criou todos os seres vivos, todos os organismos vivos na face da terra. Então, a origem da vida está em Deus. O que isso significa? Então, duas perguntas importantes aqui nesse tópico. Onde está a origem da vida? Está em Deus. O que isso significa? Significa que só Deus tem autoridade para dar ou tirar a vida. Então, nós temos que ter esse princípio que deve reger a nossa conduta na sociedade. Deus tem o direito de dar a vida e só Deus tem o direito de tirar a vida. Então, isso significa que nós não podemos estar com o desejo de tirar vida, incentivando o ceifamento das vidas e etc. Então, cabe à igreja a preservação da vida, lutar por isso. Segundo tópico, o caráter sagrado da vida. É interessante essa primeira frase aqui. A vida humana é sagrada porque a sua origem é divina. Então, sempre será uma tragédia qualquer vida que se perca, independente de qualquer forma. É uma tragédia. A vida se perdeu na face da terra, muitas vidas se perderam pela entrada do pecado. Então já mostra que o fato real, a evidência real da existência da morte é uma tragédia, porque é consequência do pecado. Então nunca vai ser uma coisa boa, qualquer tipo de morte. Então nós temos que sempre lutar pela preservação da vida, porque ela é algo sagrado. Ela é tão sagrada que Deus proíbe na Bíblia a brutalidade contra os animais. Mesmo os animais não tendo espírito, não tendo intelecto, raciocínio, poder de decisão, o livre-arbítrio que nós recebemos, imagem e semelhança de Deus, mesmo os animais não tendo isso, a vida deles está no sangue e a capacidade de interagir está no instinto animal, eles não têm raciocínio e não têm as mesmas condições que o ser humano tem de criar, de ter ideias, de armazenar emoções para uma reação futura. Eles têm instinto. Se você pegar, eu sempre costumo dizer, você pega tem gente que não entende o instinto nos animais. Você pega um animalzinho pequeno, um cachorrinho, e você vai lá alimentar ele. No primeiro dia que você vai dar comida para ele, você coloca a comida num pratinho e você vai lá e bate a colher naquele pratinho e ele vai lá e se alimenta. No segundo dia, se você bater a colher no prato, ele já vai associar aquele acontecimento à hora de comer. Ele já vai saber então que é a hora de comer. Então isso é instinto, ele associa as situações. Quando elas acontecem, ele não fica raciocinando as situações e elaborando planos. Não, são quando elas acontecem. Mas mesmo o animal sendo dessa forma, Deus proibia a brutalidade. O espancamento aos animais, a brutalidade. E o próprio Jesus disse, se tiver um boi num buraco, num sábado, correndo o risco de morte, você não vai lá tirar, ajudar o animal para que ele não morra? Então veja que Deus preserva e tem o desejo da preservação da vida de todos os seres viventes da face da terra. Por quê? Porque a vida é algo sagrado. Os seres humanos, os animais, eles receberam algo que os minerais não receberam. As pedras, são coisas inanimadas, não tem ânimo, não tem vida. Tá? Então a vida é algo sagrado que Deus presenteou aqueles que a recebem. Conclusão, a vida humana, sua sacralidade e dignidade tem origem em Deus. Atentar contra esse dom divino é colocar-se contra a soberania de Deus. Por isso que nós temos que ser responsáveis com as nossas palavras, né? Jamais, de qualquer maneira, usar as nossas palavras para dizer, tomara que morra, tem que morrer mesmo, tem que matar mesmo, de forma consciente, desejando isso é pecado. Não pode haver intenção e desejo no coração de que qualquer pessoa morra e tem que matar mesmo. Não, não. Você pode até brincar com isso de forma saudável, pode até se descuidar no momento, mas jamais deve ter desejo que isso aconteça. E seria bom nem brincar com isso. O poder absoluto sobre a vida e a morte pertence a Deus. A atual ideologia que propaga o direito do homem em exterminar a própria vida ou a do outro, viola o propósito
divino. Então não pode colocar isso na sociedade como se fosse assim algo normal. Digo, olha, vamos escolher aqui que haja sinaleira nas esquinas ou não haja. Não, que haja ou não haja, que todo mundo pode decidir como se não fosse nada. Então, infelizmente, muitos querem conversar acerca da sacralidade da vida de forma banal. E isso é um pecado. Não. Nós temos que ter a maior responsabilidade. Tem que ser um assunto realmente dos mais sérios existentes na face da terra a ser tratado, para que ninguém cometa o pecado de banalizar a vida. Ok? Então, eu convido você para domingo estar nas igrejas para aprender a lição de número 5. Tenha muita responsabilidade com esse assunto. Não entre em polêmicas, tá? A Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a pena capital, a Bíblia permite isso às autoridades competentes, ao Estado, como uma advertência contra o mal, uma punição do mal, mas não cabe à igreja decidir esse tipo de situação. Deus abençoe a todos os irmãos, compartilhe esse vídeo, deixa o teu ok e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.